Está com dificuldade para evoluir na corrida, não está conseguindo resultado, está se frustrando, não está dando muito certo? Então vem comigo que a gente vai conversar agora aqui nesse vídeo, nessa live do Café com o Treinador, onde a gente toma um cafezinho junto e conversa sobre corrida. Você pode aí me mandar suas dúvidas sobre corrida, fica à vontade para me perguntar e a gente vai bater esse papo. Eu vou falar um pouco de objetivos, metas na corrida, tá bom? Vou falar por que muitas vezes a gente coloca um objetivo, mas muitas vezes não consegue atingir esse objetivo. Fechou? Falar um pouco de como você consegue trabalhar bem ao longo do tempo o trabalho que precisa ser feito para você alcançar seus objetivos na corrida. Beleza? E se você quiser, pode me mandar qualquer pergunta aqui nos comentários, vou estar respondendo você. Fechou? Vamos lá? Vamos começar então? Bora que vamos. Então, para a gente falar de objetivos, primeiro de tudo, né? É muito importante que você tenha algum desejo muito forte na corrida, que você tenha um objetivo. Então, já responda isso para você mesmo. O que você quer com a corrida? Qual que é o teu principal objetivo? Para você ter um resultado, para você alcançar algo na corrida, você tem que ter uma direção. Então, cada pessoa tem um objetivo diferente uma da outra. Tem gente que corre para se desafiar, para fazer mais distância, né? Tem gente que corre para emagrecer, tem gente que corre para correr mais rápido determinada distância. Então, você tem que saber o que você realmente quer alcançar na corrida. Pode ser que você queira alcançar várias coisas, tá? Então é bom você listar as coisas que você quer alcançar. Para quê? Para definir, agora eu vou tentar alcançar isso. Por exemplo, eu quero fazer uma prova de 170 km, porém é mais no futuro, daqui a alguns anos. Esse ano o meu objetivo é fazer 5 km abaixo de 20 minutos, que era uma velocidade que eu corria antes e agora, depois da pandemia, eu fiquei um pouco mais devagar pelo destreino. Então, meu objetivo neste ano é correr 5 km abaixo de 20 minutos. Ou seja, as minhas ações, os meus treinos desse ano, eles são direcionados para esse objetivo, tá? Então, eu não vou fazer um treino, por exemplo, de 30 km nesse ano, porque um treino de 30 km não me leva para esse objetivo de correr 5 km para baixo de 20 minutos, tá? Eu não vou ficar fazendo todo o treino de rodagem, né? Todo o treino contínuo, porque não é a metodologia de treino que me leva a ir para correr abaixo de 20 minutos os 5 km, tá? Então é interessante você ter um objetivo definido. Depois de ter o objetivo definido, aí tem que ser feito um planejamento de como você vai conseguir. E isso deve considerar muito bem onde você está agora, tá? Então, onde você está agora? O que eu faço com um aluno, né? Quando entra? Esse aluno, eu avalio o condicionamento dele para saber como eu prescrevo um treino que ele consiga fazer e que dê resultado para ele alcançar esse objetivo, tá? Então é importante você saber como você está exatamente agora, porque muitas vezes a gente acaba realizando treinos que não são os treinos corretos para o condicionamento atual. E esse é o maior erro das pessoas que correm, principalmente quem corre sem ter um treinador, sem ter orientação. A chance dessa pessoa estar fazendo treino que não é para o condicionamento dela é muito grande. De ela estar correndo numa intensidade bem mais alta do que deveria, é grande. E isso faz com que a pessoa tenha dificuldade em evoluir, porque ela está sobrecarregando o corpo dela no treinamento. E é muito intuitivo, a gente pensa, né, que para correr eu sempre tenho que correr até cansar, tem que ser o treino difícil, tem que doer. Na verdade, não. A corrida, ela é algo natural do corpo, né, um movimento natural, e que se a gente treina da maneira correta, a maior parte dos treinos devem ser feitas numa intensidade mais leve, tá? Numa intensidade mais leve, você vai conseguir evoluir correndo a maior parte dos treinos de maneira mais leve do que forte. Você não precisa cansar em todos os treinos. Você não precisa ir até o seu limite em todos os treinos,
tá? Então, a corrida, para você alcançar um objetivo nela, você sai do que é intuitivo para a maioria das pessoas, tá? Então, quem não tem orientação acaba treinando muito pelo que é intuitivo para ela, pelo que ela imagina que deva ser feito, e isso não é o que faz a pessoa alcançar. E eu tenho um grande exemplo, né? Eu estava treinando agora no domingo com um aluno, e ele perguntou assim para mim: como é que tá a outra aluna lá que estava treinando com você e tal, que é para uma prova, né, de 50 e poucos quilômetros. E ele perguntou isso porque num treino ele viu que a gente estava conversando e ela não fazia os treinos que eu pedia para ela. E ele perguntou se ela fez a prova, como é que foi e tal. E essa história é uma história legal de como você, treinando de maneira intuitiva, você tem grande chance de não conseguir alcançar o resultado que você deseja. Vamos lá. Essa aluna, ela 3 meses antes de uma prova de 55 quilômetros, 55, 56 quilômetros, ela veio pedir minha ajuda. Ela veio: professor, eu queria que você planejasse os treinos para mim, porque eu tenho uma prova de 56 quilômetros em junho, acho que foi em junho, e preciso da tua ajuda. Tá, beleza. Vamos lá. Eu fiz uma avaliação de condicionamento dela e analisei o treinamento dela até aquele momento, tá? Ela já não vinha treinando consistentemente, tinha semana que não treinava, tinha vezes que treinava 3 vezes na semana, outra vez 2, então ela não tinha uma maneira tão consistente. Aí eu comecei a prescrever os treinos para ela. A primeira semana eu vi que ela não fez os treinos que eu pedi, ela fez a mais distância, ela fez bem mais distância. Segunda semana também, ela estava fazendo bem mais distância do que deveria, tá? Do que eu prescrevi para ela. Assim como os treinos intervalados, né, que são os treinos mais intensos, ela não fazia. Ela fazia treinamento contínuo. E daí o que aconteceu? Eu falava: por que você não fez o treino e tal? Foi correria e tal. E ela dava uma desculpa assim simples, né? Tá bom. Então, eu planejava o treino e ela executava de maneira diferente. Depois de um mês, aconteceu o seguinte. Ela: professor, preciso conversar com você, não tá dando certo e tal. Eu falei: já não vai continuar a treinar, né? E eu pensei: por motivo óbvio. Por quê? Porque ela não tá nem fazendo o que eu tô pedindo para ela não tá satisfeita, né? E daí ela falou: seguinte, eu imaginei o treino sendo dessa maneira, só que você tá me passando totalmente diferente esse treinamento. E eu falei: tá, mas o que você imaginou? E daí ela estava fazendo os treinos de acordo com o que ela pensava que deveria ser feito, não de acordo com o que eu tinha prescrito. Eu falei: olha, eu te prescrevi esses treinos em menor volume agora nesse início. Por quê? Porque você estava com um volume baixo, então eu tenho que respeitar o que você estava treinando antes. Eu não posso encher você de treino, porque você corre risco de lesão. Eu não posso te lesionar. E para você ter uma evolução, você tem esse treino intervalado aqui, você tem que estar fazendo isso aqui. Expliquei e ela, não sei, não quis entender. Muito bem. Ela acreditou muito no método dela. E olha que ela estava pagando para eu prescrever os treinos dela. Aí o que aconteceu? Faltavam 2 meses para essa prova. Ela falou: olha, ela me mostrou uma planilha de treinamento que ela tinha planejado. Esse é meu planejamento até o restante da prova. Me passa isso. Então ela pediu para eu prescrever o que ela tinha planejado. E eu expliquei para ela: não tem como executar esse planejamento. Primeiro, porque tem muito mais volume de treinamento, tem muito mais sobrecarga de treino do que deveria, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que diminuir esse volume, tá? Então, não tem que treinar tanto igual você está planejando aí, porque o teu corpo não vai aguentar, tá? E a gente precisa de uns treinos para você ganhar velocidade, que são os treinos intervalados, senão você vai chegar lá e corre risco de não terminar a prova, porque a prova tem um limite de tempo. E daí, ela: beleza, então vamos fazer do teu jeito. Prescrevi os treinos, ela não seguiu, ela continua correndo do jeito dela. O que acontece? Um mês antes da prova, eu tenho que reduzir o volume de treinamento dela. Por quê? Porque um mês antes ela vai bater o maior volume, a maior quantidade de treinos.
tá? Para ela ali, para o condicionamento dela. Depois de um mês antes da prova, na verdade, eu tenho que reduzir para ela acumular energia para ela conseguir fazer a prova de uma maneira boa. E o que aconteceu? No planejamento dela, do jeito que ela pensava, ela tinha que treinar muito até o dia da prova. E o que eu fiz? Reduzi o volume dela nas últimas semanas antes da prova. Ela não seguiu e ela treinou muito, mas muito, a quilometragem antes da prova. Por incrível que pareça, a semana antes da prova foi a semana que ela mais treinou, que ela mais fez quilometragem. O que aconteceu? Resumidamente, eu dei boa prova para ela no dia da corrida e tal, lá, né? Falei, seja o que Deus quiser, né? Depois da prova, ela me mandou uma mensagem, fiquei no quilômetro 25, não consegui correr mais. Ela não tinha energia no dia da prova. Ela estava tão sobrecarregada de treino que ela não conseguiu fazer nem a metade da corrida, tá? E isso estava muito claro que poderia acontecer. Ela poderia terminar a prova? Poderia. Ia sofrer mais? Poderia. Só que ela não conseguiu nem chegar na metade. E pelos erros de que ela sobrecarregou o corpo dela para a corrida. Ela chegou no dia da corrida muito cansada. Só que intuitivamente ela pensava que quanto mais próximo da corrida ela tinha que treinar mais. Só que tem um ponto que deve ser feito o máximo de treinamento. E para o condicionamento dela e a distância que ela ia fazer, era um mês antes da prova, que era o máximo. Tá? E o máximo de acordo com o que ela poderia fazer, que seria benéfico para ela. Então, para você ver, de maneira intuitiva, a gente achando o que deve ser feito, muitas vezes a gente erra. E eu também já cometi esse erro, lá quando eu comecei a correr. O que eu fazia? Eu me inscrevia para uma prova 10 km. Me inscrevia para uma prova de 10 km. E a prova ia ser em março. Então a gente está agora em fevereiro. Fevereiro eu treinava mais ou menos e tal. Chegava ali, vamos supor que a prova era dia 7 de março. Chegava ali, começava março, meu Deus, eu tenho a corrida dia 7. Eu ia lá e ia correr todo dia. Porque, nossa, preciso treinar, né? E fazia em cima da hora. É claro que eu não treinava direito. Por quê? Era momento de eu estar fazendo os treinos que a gente chama de polimento, que são os treinos mais leves, assim, menos distância, para chegar com mais energia na prova. Eu corria mais e eu chegava na prova cansado e sofria um monte na corrida. Só que eu não sabia disso, tá? Então, na época eu não era treinador nem nada. Era a época que eu comecei a correr. Eu fazia tudo errado. Então, intuitivamente, a gente tem esse pensamento que para se preparar a gente tem que correr muito. Ainda mais se estiver chegando perto da prova, a gente tem que correr mais. Mas não é assim. Então, como que você vai encarar os seus objetivos na corrida nesse ano? Você vai encarar eles da maneira mais inteligente possível ou você vai continuar treinando da maneira que você acha que deve ser feito? Eu não estou falando que você não deve fazer do jeito que você acha. Eu só estou falando que muitas vezes o que você acha não é a maneira ideal de você evoluir. Tá? Existe uma metodologia de treino, uma ciência toda em volta do treinamento. E muitas vezes a pessoa corre, né? Ela não tem ideia dos pontos cegos, porque ela não vê, que estão afetando a performance dela, que está afetando o resultado dela, tá? A gente intuitivamente pensa muita coisa, pensa que quanto mais eu corro, mais eu fico melhor. Se a pessoa pega muita dica, se eu faço um treino intervalado eu vou ficar mais rápido e tal. Mas tá, como é que você está organizando tudo isso no teu treinamento? Como é que está sendo aí o seu volume de treinamento? Cada treino você está tendo a certeza que está te levando para o teu objetivo? Então, a minha recomendação, se você realmente, vou ser muito sincero aqui, realmente quer atingir um objetivo na corrida, busque o melhor caminho para alcançar esse objetivo. E o melhor caminho é tendo orientação profissional, de alguém que saiba te levar até esse objetivo, tá? Que saiba o treino certo para fazer na hora certa, que saiba exatamente o estímulo de o tempo de recuperação que você deve ter, tá? Então é importante você saber exatamente se o treino que você está fazendo é o treino que vai te levar para o seu objetivo.
Fechou? Temos perguntas, estou falando aqui de objetivos, tá? É interessante também, dependendo do teu objetivo, você fragmentar esse objetivo ao longo do tempo. Por exemplo, se uma pessoa quer fazer uma primeira maratona no final do ano, é interessante que até meio do ano ela corra uma meia maratona, né? Que ela esteja já fazendo agora, priorizando a velocidade dela nos 5, nos 10 quilômetros. Um outro exemplo, tem um amigo meu, e ele veio falar comigo semana passada, inclusive eu tenho que mandar mensagem para ele, que ele falou que vai correr a maratona de Florianópolis, que é em junho. E ele estava, acho que, procurando algum planejamento. Ah, não, ele viu no site da prova da maratona de Florianópolis que lá eles dão um plano de treinamento gratuito para a maratona. E ele olhou, olha, esse plano de treinamento ali é meio que só correr, não tem nenhum treino de tiro, nenhum treino intervalado, nenhum, é só rodagem. Eu queria ver com você para montar um plano para mim, beleza? Beleza. Só que ele falou, mas é pra gente começar em março. Eu falei, mas por que a gente vai começar em março? Sendo que a gente, para uma maratona, ele corre de vez em quando, ele nem é um corredor assim assíduo. Eu falei, a gente tem que começar agora, porque a tua maratona é em junho. Ele, não, mas o ciclo para uma maratona é de 4 meses. Eu falei, olha, o ciclo de preparação para uma maratona é no mínimo 4 meses, de acordo com uma metodologia, tá? E para quem já está treinando muito bem. Agora, para quem está começando ainda do zero, ele não fez nem 21 quilômetros ainda, essa pessoa precisa do maior tempo de treinamento possível. Ela não pode se fechar a 4 meses. Por exemplo, se a pessoa está do zero. Eu vi que o ciclo de treinamento para uma maratona é 4 meses. Então, deixa eu treinar somente 4 meses. É o maior erro que você pode cometer, tá bom? Então, tem que tomar cuidado com essas informações, com as verdades que a gente traz pra gente. Porque, na verdade, não é bem assim. Quanto antes você estiver treinando para uma corrida, melhor. Você vai chegar mais preparado, tá? Então, se você tem uma maratona no final do ano, agora é hora do quê? Da gente trabalhar o teu ganho de velocidade, da gente trabalhar alguma limitação sua, da gente trabalhar um treinamento de força, tá? Então, sempre vai ter o que trabalhar para você chegar bem para um objetivo, tá? Então, não é deixar para amanhã, deixar para o mês que vem. Você está perdendo tempo e está fazendo com que você chegue nesse objetivo de uma maneira com menos performance. Você vai arriscar não conseguir fazer tão bem. Então, se você tem um objetivo, é a partir de agora que o planejamento deve ser feito, que as ações devem ser tomadas, tá? Principalmente, né, se for em termos na corrida, se a gente falar em distância, em pace, né, em alguma distância, você quer uma velocidade mais baixa, quanto mais tempo de treinamento, maior a tua chance de alcançar isso. E quanto mais tempo treinando da maneira correta, maior ainda a chance de você alcançar. Fechou? Temos perguntas? Mandem aí as suas perguntas. Estou aqui tomando um cafezinho. Vamos lá. Deixa eu ver quem está ao vivo aqui. Tá a Ana. Tudo bem, Ana? Se tiver alguma pergunta é só mandar aí. A Carla também está aqui. E já aproveito para perguntar para vocês quais são os seus objetivos aí no ano de 2023. O que vocês querem com a corrida? Posso dar aqui meus pitacos sobre como conseguir chegar até lá, né? Eu sei que a Ana agora está treinando, está na G5, que legal. Então tá tendo orientação, muito bom, Ana. Desejo aí que você evolua muito, 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 muito na corrida. E a Carla, eu já sei que ela correu a CCC. Vamos lá, quais são os objetivos para esse ano? A outra ultramaratona, 100 km, vamos para o UTMB. Então fiquem à vontade para colocar aí os objetivos de vocês, o que vocês querem alcançar aí, tá bom? Vamos lá. Não me deixem falando sozinho, eu já falei bastante. Mas continuando, né? Obrigado, tamo junto, Ana. Na corrida, né, é muito interessante você avaliar também quais são as suas limitações hoje. Por exemplo, o que pode ser uma limitação?
Pode ser uma limitação, você... você sabe que tem que fazer fortalecimento porque você está com uma musculatura fraca, porque você já teve alguma lesão. Então, principalmente se você teve alguma lesão recorrente em alguma musculatura, você tem que trabalhar demais nisso para não acontecer de novo. Outra limitação se você está acima do peso, vai ser difícil você alcançar seus objetivos na corrida. Então, você tem que trabalhar muito bem isso, tá? Até o quanto antes de você entrar no período específico de treinamento, tá? A Carla, 100 km em maio, boa! Qual prova que é? Pode falar? Se eu conheço? Tá aí já. Então, fevereiro, março, abril, maio. 4 meses ou até menos de treino daqui até lá, hein? Que show, Carla. Vai mandar ver lá. Já tá fazendo uns treinos aí de 30 quilômetros por aí agora, os longos 30, máximo 40. Acho que agora depois dá para aumentar um pouco mais. Show de bola. Então, falando assim de limitações, né? Muitas vezes a gente tem muitas limitações na corrida, tanto de maneira muscular, tanto de maneira de peso. Alimentação também, que nem precisa ser relacionada a peso, mas a alimentação, ela está totalmente relacionada com a recuperação que a gente vai ter dos treinos, com o resultado que a gente vai ter. Então, é interessante você ter uma alimentação que te gere uma recuperação boa, com proteínas, com legumes, com carboidrato, nada que não seja tanto saudável assim. Por quê? Porque o sentimento de fraqueza, muitas vezes durante a semana, depois dos treinos, muitas vezes é porque você está se alimentando da maneira errada. Então, muitas vezes você não evolui, não vai para frente por causa da alimentação, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. A hidratação também. Então, tem que cuidar de todos os fatores que podem aí te auxiliar a correr melhor. Então, hidratação, alimentação, sono, tá? Descanso. Fechou? Porto Alegre, Ultra Trail Serra de São Mamed. Essa prova, eu não completei ela, cara. Eu corri até o quilômetro 60, até o topo do Castelo de Marvão. Essa prova foi engraçada. Foi a primeira ultra em 2017. Parabéns. Não sei se era o mesmo percurso, mas eu lembro que eu tava já cansado já no meio da prova. Eu tava com um amigo, ele tava meio que ele tava com dificuldade, ele tava quase desistindo. E daí eu fui num ritmo mais devagar junto com ele. Eu tava cansado, eu tinha feito uma prova longa. Eu tinha feito 100 km em abril, que foi os 101 km dos Peregrinos na Espanha. Vocês já ouviram falar? E aí, eu fui para essa prova, já meio cansado e tal. E daí, beleza. Daí lá no Castelo de Marvão falaram que ia ter uma sopa lá, ia ter um posto de abastecimento lá, que ia ter sopa, ia ter um monte de coisa. Não, vamos lá. Na hora que chegar no quilômetro 60, eu como uma sopinha e tal, me alimento bem para continuar. Chegando lá, não tinha nada para comer, não tinha nada. E eu com fome, não, chega. E daí tinha uma placa escrito, só falta uma maratona, só falta 42 km. Eu, não quero mais, tal. Então eu não completei a prova, eu já tava de saco cheio da prova. Eu tava cansado, tava bem cansado nessa corrida. Então tem que voltar para concluir essa prova, né? 101 km de Honda, é outra prova que também é na Espanha, né? Mas essa eu não conheço. E sim, eu tenho que voltar a Portugal. Na verdade, eu morei em Portugal entre 2011 e 2012. Morei um ano aí. Época que corri bastante ultramaratona aí. E eu não fiz mais provas em Portugal. Eu voltei umas 4 ou 5 vezes para Portugal, mas de férias. E sempre quando eu ia correr o TMB. Então eu passava alguns dias em Portugal, até porque tenho família aí. Então eu ficava na casa dos tios e tal.
mas não corri mais, mas eu quero voltar para ficar um tempo aí e poder correr. Algumas provas que eu acho muito boas, né? Tem a Miúte que eu quero voltar a fazer, que é a da Ilha da Madeira. É uma prova sensacional. Essa de Porto Alegre quero fazer de novo. Quero fazer as provas que o Carlos Sá organiza. Vocês conhecem o Carlos Sá? Ele organiza a Transpeneda Gerês. Agora não lembro as provas. O Carlos Sá é um grande amigo que eu fiz aí em Portugal. Na época que eu morava aí. E não lembro mais de prova. A Miúte é pesada, né? Parou nos 40 quilômetros. É bem pesada. Eu lembro que foi a prova uma das mais difíceis que eu fiz também, mas é bem pesada assim. Agora acho que são 115 quilômetros. Na época que eu fiz eram 100 quilômetros apenas, não era, a maior era 100. Muito bom, cara, bom estar falando com você aí, né, que é experiente nas longas distâncias aí em Portugal, muito bom. Espero que você continue fazendo essas outras e que um dia eu vá correr aí e a gente converse pessoalmente, né? Não tenho planejamento de ir para Portugal agora, esse ano. Acho que ano que vem, quem sabe, eu consiga fazer uma visita aí, tá bom? Se estiver seguindo aqui nas redes sociais, eu vou avisar. Fechou? Alguma pergunta? A gente bateu o papo aqui sobre Portugal, sobre as corridas. Senão amanhã a gente volta aqui ao vivo às 11 horas da manhã. Vamos lá. Se não tivermos perguntas, a gente encerra aqui, tá bom? Então, 11 horas da manhã, horário de Brasília, para conversar mais aí sobre corrida. Fechou? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.